Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu acho que eu não mereço tanto, mas sou grato a Deus pelos irmãos que de uma forma tão explícita, uma forma tão poderosa e amorosa, eles se revelam ser amigos e também reconhecendo o trabalho que a gente faz. E agradeço a Deus por todos os pastores aqui, agradeço a Deus pela sua vida que está aqui, agradeço a Deus por todos que trabalharam, empenharam, a equipe que trabalhou meses para poder esse evento acontecer. Não é fácil, é muito difícil, é muita batalha espiritual, mas glória a Deus, nós estamos aqui e cremos que Deus vai fazer coisas grandiosas aqui. Amém? Eu gostaria de pedir você para ficar de pé. João capítulo 14, verso 21. João capítulo 14, verso 21. Eu gostaria de dizer uma coisa, é uma confissão que eu vou fazer. Uma ideia de pecado, não. Eu vivo mais dentro do caminhão do que fora dele. E a minha esposa, ela fica na boleia comigo ali. E às vezes eu estou na highway, eu estou meditando em alguma palavra no meu coração, aí eu paro o caminhão no meio da estrada. E a Janice falou, Jeto, não dá para você anotar depois, não, não dá não, tem que anotar agora. Porque eu sou o exímio, eu gosto de anotar tudo que Deus me dá. Seja ali meditando em casa, ou seja dentro de um carro, ou seja trabalhando. Se o Senhor me deu uma revelação, eu anoto rapidinho, porque eu confesso que eu sou bem esquecidinho. Então eu gosto de anotar, e eu prefiro, irmão, ficar 3, 4 horas preparando uma mensagem, do que esperar que Deus vai me revelar a mensagem toda no altar. E vai, revela para algumas pessoas? Sim, claro que sim. Mas eu prefiro, desde sempre, eu busco a Deus para poder preparar uma mensagem. Então, é uma confissãozinha que eu estou fazendo para vocês aqui, tá bom? Eu convido você a abrir a sua Bíblia. Eu gosto muito dessa zoeirinha assim, ó. Eu amo essa zoeirinha. Se você não tem uma Bíblia, é bom você ter, porque a gente não sabe o que vai acontecer muito em breve, né, irmãos? Então, é bom você ter uma Bíblia em casa. Amém? O texto diz assim, você sabe quem falou isso aqui? Foi o nosso querido, né? Jesus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele, ou seja, eu me revelarei a ele. Você quer ser revelado? Você quer que Deus se revele a você? Então seja santo, como foi dito aqui hoje, seja santo. Santidade é urgência, urgência. A igreja tem urgência de se santificar. Ou então, é um processo para continuar a santificação. Porque sem ela, ninguém verá Deus. Aplauda Jesus, pode sentar. Uma das promessas mais gloriosas, ou então uma confissão, é essa de Jesus. Dizer que aquele que tem você tem um mandamento, irmão? O texto está falando que aquele que tem os meus mandamentos. Nós temos que ter guardado, imprimido no nosso coração. E aquele que guarda, que vive, aquele que tem um padrão dos mandamentos de Cristo. A Bíblia disse, esse é o que me ama. Jesus está dando uma declaração que essas pessoas que guardam e têm a palavra de Deus e vivem ela, ama Ele. Só que ele falou assim, só que meu Pai ama também você, e eu também. E o texto é tão maravilhoso, que ele fala assim, por isso eu vou manifestar a vocês. Eu vou manifestar a vocês. Irmãos, eu conheço um texto tão maravilhoso, que está em Números capítulo 14, 6 e 9, que diz assim, Números capítulo 14, versos 6 e 9. Fala assim, olha bem, a terra da qual passamos a espiar, era terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará a terra que emana leite e mel. Irmãos, imagina, o povo 40 anos, só faltava chegar, só faltava tomar posse. 12 homens idôneos foram lá ver a terra.
Mas viram que tinha gigante, viram que tinha cidade fortificada. 10 voltaram, inflamaram a terra. Não, não dá, nós vamos morrer. E foi realmente uma coisa terrível ali. Mas Josué e Caleb, esses dois homens, eles viviam em santidade. Esses dois homens amavam a palavra. Esses dois homens, eles viviam o padrão de crente que eu e você temos que viver. A gente não vive por circunstância boa não, irmão. Nós temos que servir a Deus em circunstâncias do caos, da crise. Esses dois homens, glória a Deus, eles tinham intimidade com Deus, relacionamento com Deus, eles viviam em santidade e obediência a Deus. É o que Deus quer para a igreja da última hora. É o último exército formado, é agora, é a igreja de Cristo, irmãos. Nós seremos arrebatados em nome de Jesus, em um tempo de circunstância difícil que era. Sabe, irmãos, a santidade é uma ponte para o relacionamento saudável, prazeroso com Deus. Sem santidade, a gente não tem jeito de ter um relacionamento prazeroso. A gente sempre vai reclamar. Se a gente não viver em santidade, a gente vai sempre colocar culpa em alguma coisa. Ou então vai amar alguma coisa. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque tem uma igreja viva, uma igreja que ama Cristo, uma igreja que está aqui. Glória a Deus, na sexta-feira, 6:30 da noite. Era para todo mundo estar trabalhando. Louvado seja o nome do Senhor. Então não é as circunstâncias mudadas, os problemas resolvidos, irmãos. Não são, que nos traz prazer e alegria não, mas é o quê? É o relacionamento verdadeiro com Deus. A presença do Deus vivo na nossa vida. Irmãos, é a presença de Cristo. É ela que nos traz prazer em nós. Quando nós confiamos verdadeiramente, Ele muda o cenário. Muitos acham que Deus criou o homem para Deus mandar em nós. Muitas pessoas acham isso, para Deus mandar em nós, mas não é não. Ele nos fez parecido com Ele, para termos um relacionamento de pai amoroso com um filho, obediente, zeloso pela obra dEle. Você é zeloso pela obra dEle? Você está passando por suas lutas, dificuldades? Então serve a Deus com excelência, porque em algum tempo Ele vai se levantar sobre a terra, Ele vai mudar o cenário, Ele vai desfazer os decretos do mal. É assim que Deus faz. Louvado seja o nome do Senhor. Os que confiam no Senhor serão como os montes do Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre, irmão. Pode vir tempestade, pode vir o que vier, mas o crente que confia no Senhor, ele fica firme, não abala. Por quê? Porque quando chega alguém perto da gente, se a gente estiver passando por uma luta grande, nós temos a obrigação de passar uma palavra de bênção para essa pessoa, ainda que a nossa luta é maior que a dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então não é servir a Deus com medo de ir para o inferno, não, irmãos, porque o inferno é a ausência de Deus e pronto, acabou. O inferno é a ausência de Deus. Quem não tem Deus, irmãos, está muito pertinho de viver o caos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a igreja de Cristo é maravilhosa. Em João 14, como nós lemos aqui, nos revela que aquele que ama a Deus verdadeiramente guarda os seus mandamentos. Você está guardando os mandamentos de Cristo, irmão? É guardar, viver como padrão. Um exército, todo mundo corta o cabelo igual, veste a roupa igual, a botina igual, fala igual, tem a mesma mente, o mesmo sentimento de guerra, de vencedores. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós não temos que choramingar buscando não, irmão. Nós servimos um Deus poderoso, um Deus que faz, um Deus que é, um Deus que pode. Obrigado, presbítero. Nosso Deus é maravilhoso, aleluia, Jesus Cristo. Sabe, irmãos, o relacionamento do homem com Deus foi quebrado lá no Éden, por causa do pecado. Imagina hoje, o que acontece com a gente. O que é o pecado? É a transgressão da lei. É desobedecer. A desobediência levou e leva mas pode ter certeza, irmão, o homem hoje, eu, você, se a gente não vigiar, a gente vai quebrar o relacionamento com Deus. Então o relacionamento, a desobediência levou e leva o homem a ter um rompimento com Deus. Irmãos, é coisa terrível ter rompimento com Deus. A pessoa não dorme. O crente que tem rompimento com Deus, ele fica deprimido. Eu não sei, talvez tenha alguém aqui que parou na caminhada, desanimou, parou. Irmãos, está na hora. Levanta a sua cabeça, você tem um Deus que te ama.
Um Deus que vela por você, um Deus que está cuidando de você, mesmo você parada. Mas está na hora de voltar. Louvado seja o nome do Senhor. O pecado trouxe dano, irmãos, grandioso ao relacionamento com Deus. É terrível isso, o pecado é uma coisa terrível. Jesus veio para consertar isso, né? Esse relacionamento quebrado com o Pai. Sabe, irmãos, guardar os mandamentos de Deus é não pecar, é andar em obediência e santidade, irmãos. É muito fácil a gente pregar fervorosamente, mas nós precisamos, a igreja de Cristo precisa de ouvir sobre santidade. Porque sem santidade a gente não vê Deus operar, a gente não vê Deus agir, a gente não vê Deus abrir porta. Tem que ter santidade, nós temos que viver em santidade, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmão, santidade é uma ponte nova, né? Nova, que faz a gente ter uma intimidade prazerosa com Deus. Irmão, se você não está vivendo santidade, passa a viver. Senão não vale a pena dizer que é crente. Não vale a pena dizer que está servindo a Deus se realmente você sabe que se você não está fazendo com excelência. A gente precisa de fazer a obra com excelência. Jesus está dizendo que aqueles que guardam os seus mandamentos, ama Ele, e esse será amado pelo seu Pai, e por Ele se revelará e ao que o ama. Irmãos, que coisa maravilhosa. Olha que declaração de Jesus. Não é uma barganha, não. Jesus nos amou ainda sendo pecadores. Ainda sendo pecadores. Jesus está dizendo que tem prazer por aquele que está buscando viver uma vida de santidade e obediência. É isso que ele está dizendo. Ele tem prazer. Ele tem satisfação. Olha o que aconteceu com Jó. Satanás jogou na cara de Deus que Deus estava subornando ele, irmão. Você está subornando ele. Você dá tudo de bom para ele. Mas Deus provou para Satanás que Jó servia a Deus, não é por causa das coisas, não é por causa dos bens, não é por causa da família, mas era um relacionamento que ele tinha com Deus verdadeiro. Tem gente que não pode perder nada, não pode perder uma unha. Tem gente que o óculos cai no chão, ele já desespera. Irmão, nós somos servos do Altíssimo. O inferno tem uma multidão nos olhando. O inferno está nos olhando, o céu está nos olhando, os homens estão nos olhando. E a gente precisa de tomar cuidado. A desobediência sempre traz consequências, problemas. Lá em Provérbios 10, 27, o temor do Senhor aumenta os dias, mas os perversos terão os anos de vida abreviados. Olha bem, irmão, o temor do Senhor nos impede de pecar. Olha que coisa maravilhosa, lá em Salmo 19, 11, fala que a recompensa, quem guarda os mandamentos do Senhor, tem recompensa, irmãos, tem recompensa. Qual é a grande recompensa da obediência aos mandamentos? Qual é a grande recompensa? Em não pecar e viver em santidade? Olha bem, é claro que a salvação, meu, não é por mérito, nem por reconhecimento por obras. Não é, a gente sabe disso. Mas por outro lado, a Bíblia diz que o que plantamos, colhemos. O que a gente planta, a gente colhe. A Bíblia diz que o que semeia da carne vai colher corrupção. Isso é fato. A gente precisa de entender isso, que a igreja viva, verdadeira, não vive da carne, vive no Espírito. Planta no Espírito. E o que semeia no Espírito, do Espírito vai colher a vida eterna. Ô glória, irmãos! Ô glória! Irmãos, nós podemos viver uma vida maravilhosa aqui. O Senhor Jesus falou: venha a nós o vosso reino, assim na terra como é no céu. Irmão, nós podemos viver o reino de Deus aqui embaixo. Nós podemos reinar aqui, comandar aqui, nós podemos ser governantes aqui. Você está fazendo isso? Está acontecendo isso na sua vida? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Embora não haja salvação, irmãos, sem a expressão da graça, que se recebe por fé, mas a mesma fé que recebe essa graça, irmãos, que não merecíamos, ela agora tem obras.
e entre elas é a obediência. A gente precisa de começar a rever essas coisas. Sem obediência não tem jeito. Quem desobedece, irmãos, não vai viver uma vida plena com Deus. Deus gosta de descer. Lá no Éden descia. Jesus veio para poder trazer isso de novo ao ser humano. Para fazer Deus ter uma intimidade com a gente. Para a gente poder andar com Ele, viver com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Obediência é um ato de fé, irmãos. De resposta a Deus, a quem cremos. Nós estamos dando uma resposta para Deus que nós cremos nele. Por isso que a gente obedece. E por isso ele alega o coração, fica prazeroso com isso com a gente. Se o Senhor se agradar de nós, não é assim que falou Josué e Caleb? Se o Senhor se agradar de nós, a gente vai tomar posse dessa terra. Não importa se tem gigante, não importa se tem cidade fortificada, não importa. Nós temos um Deus vivo que nunca perdeu uma batalha. E nós estamos debaixo de uma promessa. Você está debaixo de uma promessa. Ah, pastor, mas um profeta nunca falou comigo. Mas a palavra de Deus fala com você todos os dias na sua casa. A maior profecia que existe é a palavra viva. Eu sou contigo, não temas. Não fique desesperado, não. Eu sou o Senhor, eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Só isso aí é suficiente. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, humilhar, orar, buscar minha face, afastar dos seus maus caminhos, lá no céu eu ouvirei. Eu vou perdoar os pecados deles e vou sarar a terra. É a promessa de Deus nas nossas vidas. Sim, recompensa, irmãos. Jesus está nos dizendo em João 14, 21, que nós amaremos você e nós manifestaremos a você. Jesus falou que Ele, o Pai, Ele nos ama por causa disso. Ele vai se manifestar a nós, mas que coisa maravilhosa. Você já pensou nisso? O Senhor se manifestar de uma forma melhor. O Senhor está dizendo que andar em santidade, honrá-lo, levando a sério, guardando os seus mandamentos, Ele vai se revelar a nós, irmãos. Você já pensou nisso? O Senhor se revelar a mim e a você. Você está ali limpando a sua casa, triste, pensando nos seus problemas, e o Senhor se revela ali e te alegra o coração. A gente vê tanto testemunhos de Deus fazendo isso. Leva a sério a obra de Deus, irmãos. Leva a sério a palavra de Deus. Não seja crente em cima do muro. Não seja crente que fica na divisa. Tem crente que vive na divisa. Aqui, ó. É aqui, eu moro aqui na divisa. De vez em quando ele dá um pulinho aqui, ó. Aí ele volta de novo. Ninguém está vendo, mas o Deus vivo vê tudo. O Deus que te ama, Ele vê tudo que a gente faz. Então é melhor você não morar na divisa, não. Deus quer que tenhamos uma melhora no terreno de intimidade com Ele, irmãos. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa poderosa. Louvado seja o nome do Senhor. Em 2 Coríntios capítulo 7, verso 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Não importa se você já foi santificado pelo sangue de Jesus, irmão. Não importa, irmãos. Sim, uma santificação a ser aperfeiçoada, desenvolvida, para fazer você crescer, me fazer crescer. Porque o nosso Deus é ilimitado. A gente não tem tudo. A gente tem que buscar, porque Ele sempre tem mais. Ele sempre tem mais. Ele é uma fonte inesgotável. Nosso Deus é inesgotável. O amor dEle é inesgotável. A fonte de poder dEle é inesgotável. A fonte de
de santificação dele, ele nos santifica, ele sempre é santo, irmãos, ele sempre tem mais. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por isso, ele diz que temos que nos purificar, a gente tem que purificar. No capítulo 6, verso 16 e 17, de Coríntios, olha o que diz: porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o seu povo. Olha aqui, irmãos, que coisa maravilhosa. Deus quer andar no meio da gente, Deus quer caminhar com a gente, Ele quer dormir com a gente, Ele quer acordar com a gente, Ele quer ir trabalhar com a gente. Deus quer conversar com a gente, Ele é um Deus de relacionamento. Olha o que o texto está falando, olha o que o texto está falando, irmãos. Agora no verso 17, por isso, sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, ô glória. Deus não quer que a gente fique no meio de coisa ruim não, irmãos. Deus não quer que a gente toque naquilo que Ele não agrada não. Vigiar. O que é que eu não posso fazer? O que é que está desagradando a Deus? Para de fazer. Porque Deus vai se revelar de uma forma poderosa na sua vida, irmão. Só está faltando isso. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 18. E eu serei seu pai, vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Olha bem, relacionamento de pai para filho, é isso que Deus quer fazer com a gente. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está nos prometendo andar conosco, oh glória, se revelar a nós. Ele quer ter um relacionamento de pai com a gente, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, oh glória, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Quem que é esse Deus? O que Ele é? O que a Bíblia diz que Ele é para a igreja? Pode ficar de pé, irmãos. Por favor, fica de pé. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 15. E o verso 16. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 15, verso 16. Olha o que esse texto fala. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Não é ser crente mais ou menos, não é ser santo em algumas áreas. Deixa Deus entrar na sua sala, Deus entrar na sua cozinha, deixa Deus entrar no seu quarto, deixa Deus entrar na sua finança, Deus entrar na vida dos seus filhos, da sua esposa, do teu marido. Deixa Deus fazer o que Ele tem que fazer para poder fazer você crescer, meu irmão, minha irmã. Ele é santo, seja santo. Olha o que o texto fala: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. Isso aqui é uma ordem que está dando. Ele está dizendo, sede santo, minha igreja, eu sou santo, e sem santidade ninguém verá a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Se o pastor me permitir, o senhor permite, pastor? Eu sou um pastor que todos já me conhecem. Eu gosto de fazer apelo, irmãos. Eu amo fazer apelo. Eu nasci para fazer apelo. Se porventura tem alguém aqui, irmãos, que parou na caminhada, sentou. Você sabe quem parou um dia? Eliseu. Ele ficou com medo. Um homem poderoso, tinha acabado de matar 850. Por causa de uma afronta, ele ficou com medo.
Quem sabe você parou, desanimou por causa de uma injustiça. Quem sabe uma liderança te aborreceu, separou na caminhada. Quem sabe um divórcio, uma separação, uma divisão. Quem sabe algo, quem sabe você faliu, aí você ficou triste com Deus. Irmãos, está na hora da igreja despertar e acordar. Tem alguém aqui que gostaria de reconciliar com Jesus? Se tiver, sai do teu lugar rapidinho e vem aqui na frente, por favor. Você hoje eu vim nessa igreja. Quem sabe você não está dormindo direito. Quem sabe você está com depressão. Quem sabe você já pensou até em suicidar, irmãos. Quem sabe você está triste, angustiado. Quem sabe seus negócios estão dando tudo errado. Nada dá certo. Tem alguém que gostaria de reconciliar com Jesus? Se tiver, sai do teu lugar, vem aqui. Eu vou pedir o pastor para fazer uma oração com você. Sai do teu lugar. Tem alguém? Eu gosto de pedir os obreiros para estar intercedendo, porque é batalha espiritual. O Satanás prende as pessoas no mundo, não quer que saia não. Então vamos orar, pedir a Deus, para o Espírito Santo tocar no coração dessas pessoas. Porque em nome de Jesus, todos que estão aqui irão subir no arrebatamento. Tem alguém, irmão? Se tiver, sai do teu lugar, por gentileza. Vem rapidinho, rapidinho, rapidinho. Nós vamos orar por você agora. Vou pedir o pastor para orar com você. Eu quero que você saia daqui com a certeza da salvação. Eu quero que você saia daqui com a certeza que a sua vida, a sua história vai mudar. Quem sabe alguém lançou uma palavra na sua vida, que você será um derrotado, fracassado na vida. Você pegou isso na sua caminhada. Sai do teu lugar rapidinho, vem aqui, por favor. Nós vamos orar com você, abençoar a sua vida. O que é ligado aqui é ligado no céu. O que foi declarado aqui vai ser declarado no céu. O inferno vai ter que respeitar. Tem alguém? Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda Jesus bem forte. Obrigado, pastor.